Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício aborda o conteúdo de isomeria. E alguns pré-requisitos que são necessários para resolver essa questão é isomeria estrutural, isomeria geométrica e isomeria ótica, os três tipos de isomeria, sobre o conhecimento sobre cadeias carbônicas, nomenclatura orgânica e funções orgânicas. O exercício da Universidade Federal do Mato Grosso, e a questão é a seguinte: sabemos que pela simples transposição de letras de uma palavra, podemos formar outras de sentido diferente. Tais palavras são anagramas umas das outras. Por exemplo, com as letras A, M, O e R, a gente pode escrever a palavra amor, a gente pode escrever a palavra mora, a gente pode escrever a palavra Roma. Então, com 4 letras diferentes, a gente consegue escrever algumas palavras. O conceito de isomeria é muito semelhante a isso. Podemos escrever estruturas de várias substâncias com a mesma fórmula molecular. Sobre isomeria, julgue os itens abaixo. Então, nós temos aqui 6 itens e a gente vai determinar agora quais estão corretos e quais estão incorretos. Então, eu coloquei cada item em um slide separado para a gente discutindo aí e explicando o que cada item quer dizer. Então, esse está marcado como 0. Ele diz o seguinte: os hidrocarbonetos apresentam isômeros planos dos tipos posição e cadeia. Então vamos lá. Isomeria. Isomeria, iso é igual, meros são partes. Então, essa palavra isomeria, iso é igual, meros são partes. Eles vão ter partes iguais, vão ter formas dentro da química orgânica. Eles vão ter que ter a mesma fórmula molecular para serem isômeros. E aí a gente analisa outros tópicos. Tá? Mas a primeira coisa que a gente faz para determinar se os compostos que eles estão perguntando são isômeros é ver se a fórmula molecular bateu. Se a fórmula molecular bateu, eles vão ser isômeros. E aí a gente depois vê que tipo. Se vai ser de posição, se vai ser de cadeia, se vai ser de função, tá certo? Então vamos lá. Vou representar aqui algumas estruturas para a gente discutir em cima. Isomeria de posição. Isomeria de posição é um tipo de isomeria, de estrutural ou isomeria plana. Então, trouxe aqui essa estrutura. Tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal e um carbono aqui como ramificação. Tem uma metila aqui como ramificação. Então, no total aqui eu tenho 6 carbonos nessa molécula. Então, a fórmula molecular é C6. Hidrogênio, 3 com 3, 6, com 3, 9, com 1 aqui 10, 12, 14. Tenho 6 carbonos e 14 hidrogênios. Isso daqui é um alcano, essa daqui é a fórmula geral de um alcano. Como que eu sei que isso aqui é um alcano? Primeiro que só tem ligação simples entre átomos de carbono. Segundo, aqui eu tenho o dobro mais 2, o número de hidrogênios. Então, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, a fórmula geral dos alcanos é CN H2N mais 2. Então, sempre que eu tiver o número de hidrogênios, o dobro do de carbonos mais 2, isso aqui vai me ser um alcano. Tá? Então, esse daqui a gente tem representado aqui um alcano, que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono, que é o que a gente tem aqui. E a posição? Então, aqui eu coloquei essa metila no carbono 2. Eu posso gerar um isômero dela, fazendo o quê? Colocando essa metila nesse carbono 3, que é o que vai aparecer representado aqui. Então, C6H14 é a fórmula molecular desse cara que está aqui. E aqui, o que eu fiz? A metila estava aqui, ó. A metila está no carbono 2. Agora eu coloquei a metila no carbono 3. Esses compostos, eles são isômeros? Como que a gente pode provar que esses caras são isômeros? Lembra que a fórmula desse daqui era C6H14, fórmula molecular. E esse aqui, esse segundo, a estrutura que apareceu, também tem os 5 carbonos na cadeia principal, mais um carbono pendurado, então eu tenho os mesmos 6 carbonos. E os hidrogênios? 3 com 3, 6 com 3, 9, com 1, 10, 12, 14. A fórmula molecular bateu.
Fórmula molecular bateu, eles são isômeros. São isômeros de que tipo? Percebam que a posição da metila está mudando. A posição da metila que estava no carbono 2, agora a metila está no carbono 3. Então, os hidrocarbonetos, eles apresentam isômeros planos do tipo de posição? Sim, eles podem apresentar isômeros planos do tipo posição. Né? A gente viu aqui que a metila no carbono 2, metila no carbono 3. Então, hidrocarbonetos podem apresentar isomerias de posição. Esse aqui é o 2-metilpentano, 5 carbonos na cadeia principal, é o pente. O AN é das ligações simples entre carbonos e o O é a terminação de hidrocarboneto. E no carbono 2 eu tenho a metila. Esse 2 é a posição que está o grupo metil. Aqui, tanto faz aqui quem é a ponta da cadeia, porque essa molécula é simétrica, né? 1, 2, 1, 2, eu chego aqui no 3. Então, podemos colocar essa numeração aqui. 5 carbonos na cadeia principal, pente, AN, por causa das ligações simples entre carbonos, e o O, terminação de hidrocarboneto. Percebam que aqui a metila está no carbono 3, aqui a metila está no carbono 2. E lembra que a fórmula molecular era a mesma. Então, por isso que eles são isômeros. De que tipo? O que está mudando entre essas duas estruturas? A posição da metila. Por isso que são isômeros de posição. Continuando. Isômero de cadeia. Será que os hidrocarbonetos fazem isomeria de cadeia? Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada. Lembra que cada vértice é um átomo de carbono. E que cada carbono faz 4 ligações. Ele tem 4. O carbono é do grupo 14. Grupo 14, 4 elétrons longe para a camada. Para ficar com o octeto, precisa fazer mais 4 ligações. Então você está vendo cada carbono fazer 2 ligações. Cada carbono está fazendo 2 ligações, mas o carbono faz 4. O que falta aqui são hidrogênios. A gente já subentende que o que falta para o carbono fazer as 4 ligações são hidrogênios. Então, cada carbono desse aqui vai ter 2 átomos de hidrogênio. A fórmula molecular, então, é C4H. Cada carbono tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios em cada carbono, vezes 4, vai dar C4H8. Então, perceba que agora eu tenho que o número de hidrogênios é o dobro do número de átomos de carbono. Aqui em cima era dobro mais 2 para os alcanos. A fórmula geral para os cicloalcanos é CnH2n, onde N é o número de carbonos. Então, 4 hidrogênio, 2 vezes 4, 8. C4H8. É a fórmula molecular. Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada. E eu posso representar o quê? Uma cadeia aberta com essa mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Então, aqui, lembra que aqui é C4H8. E aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos. Bateu? E os hidrogênios? 3 com 1, 4, com 1, 5, com 3, 8. Bateu. Eles são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. O que está mudando entre esses dois caras que têm a mesma fórmula molecular? O tipo de cadeia. Aqui é uma cadeia fechada e aqui é uma cadeia aberta. Então, os hidrocarbonetos eles podem sofrer a isomeria de posição e eles podem sofrer a isomeria de cadeia. Então, esse aqui é o ciclo butano. É um ciclo com 4 carbonos. 4 carbonos é o but. AN, porque só tem ligação simples entre carbonos. E o O é a terminação de hidrocarbonetos. Aqui eu tenho os mesmos 4 carbonos. Por isso que eu também tenho o but. O 2 é a posição da dupla ligação. O EN é a posição que está essa dupla ligação. Então, essa dupla ligação ela está no carbono 2. E o O é a terminação de hidrocarboneto. Então, essa item 0, ele está correto. Pode fazer isomeria de posição e de cadeia quem? Os hidrocarbonetos. Tem outros 3 tipos de isomeria
plana ou isomeria estrutural, que é a tautomeria. Para fazer tautomeria, hidrocarboneto não serve, porque para fazer tautomeria você precisa ter um aldeído ou uma acetona. Então já não é hidrocarboneto. Para fazer isomeria de função, tem que mudar a função orgânica. Por exemplo, um álcool é isômero de função de um éter. Um aldeído é isômero de função de uma acetona. O ácido carboxílico é isômero de função de um éster. E aí já não são hidrocarbonetos. Então os hidrocarbonetos não podem fazer nem isomeria de função, nem tautomeria e nem a isomeria de compensação. Então esse item 0 ele está correto. Vamos lá para o item 1 agora. Acetato de isopropila é isômero de função do 2-metilpentanal. Se você lembra das aulas de química orgânica, quando você aprendeu o assunto de isomeria plana ou estrutural, deve ter aprendido que foi o que eu acabei de comentar. Um álcool pode ser isômero de função de um éter, um aldeído pode ser isômero de função de uma acetona, e o ácido carboxílico ele pode ser isômero de função de um éster. Aqui eu tenho um éster, pelo nome eu sei que isso aqui é um éster, acetato de isopropila, e aqui a terminação al é a terminação de aldeído. Então eu tenho um aldeído com um éster. Primeiro, o éster vai ter 2 oxigênios, o aldeído vai ter 1. Então, só pelo nome já dá para saber que eles não vão ser isômeros de função. Mas vamos montar as estruturas aqui. Então, A7 são 2 carbonos, prop são 3 carbonos. Então, eu vou ter 5 carbonos no acetato de isopropila. Aqui, pente são 5 carbonos. Só que eu tenho mais um carbono dessa metila. Então, aqui, eu vou ter 6 carbonos no total. Com essa ideia também eu já consigo eliminar essa alternativa, esse item aqui, né? Aqui eu vou ter 6 carbonos e aqui eu vou ter 5. Lembra que para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. Se aqui eu já tenho 5 carbonos e aqui eu tenho 6, não podem ser isômeros de forma alguma. Aqui eu montei o acetato de isopropila, tá? Então o A7 são os 2 carbonos aqui. São esses 2 carbonos. E a isopropila é isso aqui. Prop são 3 carbonos. Só que como ele usa a palavra iso, você tem que ter um lado aqui, como se fosse espelhado ao outro. Então, esse aqui é o isopropila, acetato de isopropila. Tá? Então, se a gente conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse cara aqui tem a fórmula C5. E os hidrogênios? Aqui eu tenho 3, 6, 9, 10. E eu tenho 2 oxigênios, C5H10O2. Então, a gente vai representar aqui o 2-metilpentanal e vai ver que a fórmula molecular não vai bater. Então, C5H10O, fórmula molecular. E agora, aqui está o 2-metilpentanal. Então, aqui é a função aldeído, que está a função aldeído dupla OH. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que eu tenho mais essa metila pendurada aqui. Então, aqui eu já tenho 6 carbonos que eu expliquei no início. Aqui eu já tenho 6, aqui eu tenho 5, já não são isômeros. Contando os hidrogênios, 3 com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10, com mais um 11 e aqui 12. C6, H12O. Aqui eu tenho só um oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios, já não bate a quantidade. Agora, se eu tenho um ácido carboxílico, por isso que o éster ele pode ser isômero de um ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico vai ter 2 oxigênios também. Então, esse cara aqui ele poderia ser isômero, a gente conseguiria fazer um isômero dele para um ácido carboxílico. E a gente conseguiria montar uma estrutura isômera de um aldeído, isômero de função de um aldeído, por
uma cetona. Então, dessa forma aqui, um aldeído com um éster, não tem como eles serem isômeros aqui. Então, esse item 1 aqui, ele está errado. Coloquei aqui as fórmulas moleculares para mostrar que não são isômeros. Item 2. Dois isômeros óticos desviam o plano da luz polarizada em ângulos iguais, mas sentidos contrários. São ditos enantiomorfos ou enantiômeros. Isso aqui é verdade. Tá? Então, trouxe aqui a representação, né, para ter isomeria ótica, para ser isômero ótico, qual que é a característica? Que o carbono tenha 4 substituintes diferentes. Então, aqui, ele tem esse grupo carboxila aqui em cima, tem esse grupo hidroxila aqui à direita, tem esse hidrogênio aqui abaixo e tem a metila aqui na esquerda. Então, esse carbono é um carbono estereogênico, é um carbono que tem 4 substituintes diferentes. Então, nesse caso, ocorre isomeria ótica. Tá? Então, como ele só tem um carbono estereogênico, ele vai ter mais um enantiômero. Existe a formulinha 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos estereogênicos. Como aqui eu tenho um carbono estereogênico apenas, 2 elevado a 1 vai me dar 2. Então, aqui eu tenho o enantiômero, né, um par de enantiômeros. Vou desenhar aqui a imagem especular dessa estrutura. Tá? Então, ó, OH, OH, aqui em cima a carboxila, aqui no fundo a metila e aqui embaixo o hidrogênio. Por que essas estruturas elas são isômeros óticos? Porque se eu pegar esse cara aqui e jogar em cima dessa, sobrepor essas duas estruturas, elas não sobrepõem. A hora que eu fizer isso aqui, que eu for sobrepor uma em cima da outra, essa hidroxila ela vai cair em cima dessa metila. Essa metila vai cair em cima dessa hidroxila. E por isso que vai existir a isomeria ótica. Esse cara aqui tem algumas propriedades diferentes desse daqui. Que vai ser o quê? O desvio da luz plano polarizada. Então, a única forma de você diferenciar esses compostos é analisando o desvio da luz polarizada. Aqui, ponto de fusão vão ser os mesmos, ponto de ebulição vão ser os mesmos, densidade vai ser a mesma. A única forma de diferenciar essa estrutura dessa estrutura é colocando num polarímetro e vendo se eles desviam a luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Então, se o composto desvia a luz para a direita, ele vai ser o destrógeno. E aí, na frente do nome do composto, aparece um D, de destrógeno, que desvia a luz para a direita. Se ele desvia a luz para a esquerda, ele vai ser o levógeno, levos, esquerda. Então, a única forma de você diferenciar essa estrutura dessa segunda estrutura é colocando no polarímetro e vendo para que ângulo que eles vão desviar essa luz plano polarizada. Então, como vai funcionar esse polarímetro? Você vai ter lá a luz não polarizada, uma fonte de luz. Essa fonte de luz ela vai passar por um polarizador. Aqui é onde você tem o compartimento de amostra. E aí, conforme a luz passa pelo compartimento da amostra, ela vai sendo desviada ou para a direita ou ela vai sendo desviada para a esquerda. E aí é que vai vir o nome destrógeno ou levógeno. E isso daqui vai ser medido com um certo ângulo. Então, ele vai, por exemplo, desviou a luz 4 graus para a direita, a outra molécula desvia 4 graus para a esquerda. Tá? Então, é assim que vai funcionar, né, esse polarímetro. Então, isso aqui é verdade. Dois isômeros óticos desviam o plano da luz polarizada em ângulos iguais. Sim, 4 graus e 4 graus. Só que em sentidos contrários. Enquanto um deslocou para a direita, o outro desviou a luz para a esquerda. Então, eles vão desviar o mesmo valor do ângulo, só que em sentidos contrários. E eles são ditos enantiomorfos ou
muito mais comumente ditos como enantiômeros. Formas, né, morfos de formas enantioméricas. Ok? Então, esse item 2 aqui, ele está correto. Item 3 agora. O alceno but2-eno não apresenta isomeria geométrica. Então, vamos analisar se isso aqui é correto ou incorreto. Então, para que haja isomeria geométrica agora, não é isomeria ótica. Para ter isomeria ótica, o carbono tinha que ter 4 substituintes diferentes ao seu redor. Aqui, a isomeria geométrica ela vai estar relacionada ou com alcenos, só que esses alcenos eles podem ter ou não, e com compostos de cadeias fechadas, que é o que a gente vai demonstrar daqui a pouco. Então, para que ocorra a isomeria geométrica, existe uma condição. Então, aqui está a representação de um alceno, C dupla C é um alceno, e apenas uma ligação dupla. Se eu tenho 2 ligações duplas, vai ser um alcadieno. Se eu tenho 3 ligações duplas, vai ser um alcatrieno, e assim por diante. Então, a condição para que ocorra isomeria geométrica é, para que seja um alceno, você precisa ter essa C dupla C. E a condição para que você tenha isomeria geométrica é que um grupo R1, vou chamar de R1, grupo R2, grupo R3 e grupo R4. A condição é, para que ocorra a isomeria geométrica, R1 seja diferente de R2 e que R3 seja diferente de R4. Então, essa é a condição para que ocorra a isomeria geométrica. Então, esse R1 tem que ser diferente de R2. No mesmo carbono, não posso ter grupos iguais. Por isso que R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Se essa condição for obedecida, você vai ter isomeria geométrica. Ok? Eu posso ter R1 pode ser igual a R3? Pode. R1 pode ser igual a R4? Pode. Vou ter isomeria geométrica. O que eu não posso ter é que R1 seja igual a R2. Eu não posso ter no mesmo carbono 2 caras que são iguais. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Coloquei aqui o but2eno. But são 4 carbonos. E no carbono 2, eu tenho a ligação dupla. No carbono 2, tenho a ligação dupla. Ó, e aí, vamos lá. Essa ligação dupla, que é uma forma apenas de representar. Na verdade, esse hidrogênio está pendurado aqui. Né? Essa é apenas uma forma de representar a estrutura orgânica. Essa ligação dupla está ligada com esse carbono aqui. Essa ligação dupla está ligada com esse carbono. Esse hidrogênio está pendurado aqui. E aí, esse carbono da dupla, ele está ligado com o hidrogênio e ele está ligado com uma metila. É como se aqui fosse o carbono da dupla, aqui eu tivesse o hidrogênio e aqui em cima eu tivesse o CH3. Perceba que aqui, nesse but2eno, esse carbono está ligado com o hidrogênio e com uma metila. R1, posso chamar o hidrogênio de R1, posso chamar esse CH3, essa metila de R2. São diferentes, R1 é diferente de R2? Perfeito. Então, analisando esse primeiro lado, eu tenho isomeria geométrica. Vamos analisar o segundo lado. Esse segundo carbono da dupla está ligado a um hidrogênio e está ligado a uma metila. Também são 2 grupos diferentes. Então, R3 é diferente de R4. Eu poderia aqui ter o hidrogênio aqui e o CH3 aqui, a metila aqui. Então, R3 é diferente de R4, beleza. R1 é diferente de R2, beleza. Então, o but2eno, ele está falando aqui que não apresenta isomeria ótica. E, na verdade, ele apresenta. Por quê? Porque R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4.
Eu representei aqui dessa mesma forma aberta. Então, aqui são os dois carbonos da ligação dupla. Lembra que eu comentei que esse hidrogênio está pendurado aqui e o CH3 está ligado aqui nesse carbono. Aqui é a mesma coisa. Esse hidrogênio está pendurado aqui e esse carbono está ligado nesse CH3. Então, essa é a representação da molécula. Então, ó, R1 diferente de R2. Perfeito. R3 diferente de R4. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho uma metila. R3 diferente de R4. Então, como R1 é diferente de R2 e R3 diferente de R4, eu tenho isomeria geométrica no but2N. Então, esse item 3 aqui, ele é falso. Aqui, a partir do momento que ele tem isomeria geométrica, você pode ter a forma cis ou a forma trans. Aqui as duas metilas elas estão para baixo, ou poderia estar para cima, isso tanto faz. Esses hidrogênios estão aqui do mesmo lado. Essas metilas estão do mesmo lado. Então aqui eu tenho o cis. E aí, complemento com o nome. Cis but2N. Eu posso ter o cis but2N e eu posso ter o trans but2N. O que eu tenho que fazer para ter o trans? Eu posso pegar esse CH3 e jogar para cá, mantendo esse lado, pego esse hidrogênio e troco de posição com esse CH3. Então, se eu trocar de posição, esse hidrogênio desce e essa metila sobe. Eu vou ter isso aqui. Percebam, eu mantive um lado e esse hidrogênio desceu e essa metila subiu. Agora, essas estruturas elas estão... Essa metila está de um lado, essa outra metila foi para o lado de cima. Então, aqui eu teria o trans but2N. Enquanto aqui em cima era o cis, aqui eu tenho o trans. Então, se você tem isomeria geométrica, você vai ter uma estrutura cis e você vai ter uma estrutura trans. Se eu olho para a estrutura desse jeito aqui, eu não consigo dizer se ela é cis ou trans. Eu consigo dizer se ela vai ter isomeria geométrica. Porque eu estou vendo que esse carbono está ligado a um hidrogênio e uma metila. Esse carbono da dupla está ligado a um hidrogênio e uma metila. Então, desse jeito aqui, eu não consigo dizer se é cis ou trans. Agora, quando eu abro e coloco as duas metilas do mesmo lado, então é cis. As metilas estão em lados opostos, então vai ser a estrutura trans. Eu poderia ter aqui os 4 substituintes diferentes? Eu poderia. Existiria isomeria geométrica da mesma forma. Como que eu determinaria se é cis ou trans? Eu iria entrar num outro tipo de classificação, em vez de cis e trans. KE ou Z. E, em vez de ser cis, eu ficaria Z. Em vez de ser trans, colocaria o E. E agora eu peguei um isômero do but2N. Aqui eu tenho o but2N. Aqui eu tenho o but1N. Aqui tem 4 carbonos. Aqui eu tenho 4 carbonos. Só que agora a ligação dupla ela começa no carbono 1. A ligação dupla está começando no carbono 1. E aí, será? O but2N a gente viu que tem isomeria geométrica. Né? O but2N ele tem isomeria geométrica. Mas e o but1N? O but1N não vai ter isomeria geométrica. Por quê? Vou focar no carbono da dupla. Esse carbono da dupla, esse carbono 1, ele está ligado a 2 hidrogênios. Ele estaria ligado a um hidrogênio aqui, estaria ligado a um hidrogênio aqui. Então, aqui R1 é igual a R2. Como R1 é igual a R2, então, aqui eu não tenho isomeria geométrica. Por quê? Porque R1 é igual a R2. Embora o carbono 2 esteja ligado a um CH2 e a um grupo etil, um CH2 e CH3, esse primeiro lado aqui, já tendo 2 caras que são iguais, tendo 2 hidrogênios, eu já não tenho isomeria geométrica. Embora o segundo lado tenha o carbono 2, ele tenha 2 substituintes diferentes. Mas no carbono 1, eu tenho 2 hidrogênios ligados ao carbono.
Então, o but1-eno não tem isomeria geométrica, mas o but2-eno sim. Ele pode ter a forma cis ou a forma trans. Então, esse item 3 aqui, ele é falso. Item 4. Carbono assimétrico apresenta sempre uma ligação dupla? Sempre é uma palavra muito forte de se usar. Isso aqui, com certeza, é falso. O que é o carbono assimétrico mesmo? O carbono assimétrico é aquele carbono que eu comentei que era o carbono estereogênico, que tem os 4 substituintes diferentes. Então, trouxe aqui uma estrutura. Esse aqui é o butan 2-ol, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Butan 2-ol. Esse carbono aqui, ele está ligado a um hidrogênio. O hidrogênio estaria pendurado aqui. Então, esse carbono, ele está ligado a um hidrogênio. Está ligado a uma metila. Está ligado a uma hidroxila. Está ligado a uma etila. Então, são 4 grupos diferentes. Nenhum desses grupos aqui são iguais. Então, esse aqui é um carbono assimétrico, é um carbono estereogênico. Tá? Por que assimétrico? Quando ele tem os 4 substituintes diferentes, porque eu não tenho nenhum plano de simetria. Essa molécula não tem plano de simetria. Então, o carbono é assimétrico. Ele é mais chamado de carbono estereogênico. Antigamente era chamado de carbono quiral. Então, aqui eu tenho um carbono com 4 substituintes diferentes, e a gente vê que só tem ligação simples entre carbonos. Não tem ligação dupla. E tendo esses 4 substituintes diferentes, a gente está vendo que não é sempre que você precisa ter ligação dupla para ter o carbono assimétrico, o carbono estereogênico. Eu posso ter uma molécula que tem ligação dupla e tem o carbono assimétrico? Tem. Mas esse carbono assimétrico não vai ser o carbono da dupla. Eu posso ter isso aqui, ó. CH2, CH, C, OH, CH3 e hidrogênio. Esse aqui é o carbono assimétrico, é o carbono estereogênico. Ele tem 4 grupos diferentes ao redor dele, mas não é a ligação dupla que faz com que ele seja estereogênico. O que faz com que ele seja estereogênico é ele ter os 4 substituintes diferentes. Tá? Então, o carbono assimétrico sempre apresenta uma ligação dupla. Isso aqui é falso. E tem 4, é falso. E aqui eu posso ter isomeria ótica, né, onde eu tenho carbono assimétrico, numa cadeia fechada. Esse aqui é um carbono que tem 4 substituintes diferentes, e aqui é um outro carbono que tem 4 substituintes diferentes. Então, esse carbono aqui de cima, ele está ligado a um hidrogênio, ele está ligado a um cloro, e aqui o caminho, na cadeia cíclica, a gente já tem que analisar o caminho do carbono. Esse carbono aqui, que eu vou chamar de 1, quando eu ando com ele para a esquerda, aqui eu tenho um CH2. Quando eu ando para a direita, esse carbono está ligado a uma metila e está ligado a um hidrogênio. Então, o caminho aqui é diferente. Quando eu ando para a esquerda, eu chego num CH2. Quando eu ando para a direita, eu chego num CH3, que não está ligado aqui com mais um CH2. Então, o caminho está sendo diferente. Se o caminho é diferente, eu tenho um carbono estereogênico. Esse é um carbono estereogênico. E esse carbono também é um carbono estereogênico. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Aqui a gente está vendo o carbono fazer 3. O que falta para 4 ligações é hidrogênio. Então, lá para trás, tem o hidrogênio. Então, esse carbono também é um carbono estereogênico. Por quê? Porque ele está ligado com a metila, está ligado com o hidrogênio, e quando eu ando para a esquerda, eu chego num grupo. Quando eu ando para a direita, eu chego num outro grupo diferente do que eu andei. Então, como os caminhos estão sendo diferentes para esse carbono também, então esse carbono também é um carbono estereogênico. Agora, por exemplo, esses 3 carbonos aqui, eles não são estereogênicos. Por quê? Porque cada carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios que são iguais. Então, esses 3 carbonos aqui, eles não vão ser estereogênicos, porque eles já estão ligados, cada um deles, a 2 hidrogênios que são iguais. Então, os únicos 2 carbonos aqui estereogênicos
são esses dois. Então eu posso ter o carbono assimétrico na ligação na cadeia aberta ou na cadeia fechada. Só que na cadeia fechada eu tenho que analisar o caminho percorrido dentro da cadeia fechada. Né? Percebam que aqui eu não tenho um plano de simetria. Esse lado da molécula é diferente desse lado da molécula. Agora, se eu pego aqui, por exemplo, CH3, CH, CH3. Se eu corto esse plano no meio, essa metade é igual a essa metade. Então, se eu tenho simetria, eu não tenho isomeria ótica. Se eu tenho assimetria, aí eu vou ter isomeria ótica. Por exemplo, aqui eu não tenho plano de simetria nenhum. Eu não consigo cortar essa molécula em nenhum plano para que eu tenha um plano de simetria. Por isso que quando eu tenho 4 substituintes diferentes, eu não vou ter simetria. Eu vou ter assimetria. E é aí que a isomeria ótica ela vai ocorrer. Nesse cara aqui em cima, ó, eu tenho um CH3 de cada lado. Eu tenho simetria. Então, não ocorre isomeria ótica. Por quê? Porque esse carbono tem 2 grupos que são iguais. Agora, se eu pego aqui, ó, imagina que eu tirei essa metila daqui, fiquei só com essa estrutura aqui. Né? Tirei esse cara aqui, tirei essa metila pendurada, fiquei só com esse grupo aqui que eu joguei para cá. Percebam que aqui, ó, eu vou ter um plano de simetria. Esse cloro está aqui para frente, esse hidrogênio está lá para trás. É isso que isso aqui quer dizer. Essa cunha cheia significa que esse cloro está para frente do plano. Essa cunha tracejada indica que esse hidrogênio está lá para trás do plano. E quando eu passo um plano de simetria aqui, percebam que os dois lados eles são iguais. Agora aqui, qualquer forma que eu cortar, eu vou ter aí assimetria. Eu não consigo cortar um plano simétrico. Se eu cortar aqui, essa parte é diferente dessa. Então, de forma alguma, eu vou ter simetria. Por isso que esse cara aqui tem isomeria ótica, tem carbonos assimétricos, enquanto que esse cara aqui não tem. Percebam que aqui o caminho é igual. Ó. Eu estou aqui. Beleza, eu tenho 2 caras aqui que são diferentes. Mas na hora que eu ando aqui, o caminho é igual. Cheguei no CH2, cheguei no CH2. Ando mais um pouco. Cheguei no CH2, cheguei no CH2. Então aqui o caminho não muda. Se o caminho não muda, aí esse carbono não é um carbono assimétrico. Então esse tem 4 aqui, ele é falso. Item 5. A pentandoisona, pente são 5 carbonos, e a função cetona está no carbono 2. Aqui eu tenho os mesmos 5 carbonos, só que agora a função cetona, a carbonila, vai estar no carbono 3. São isômeros de posição? Isso aqui está correto. Montei as estruturas aqui. Essa daqui é a estrutura da pentandoisona. Pente são 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho a carbonila. Então essa é a pentandoisona. E a pentan-3-zona, essa molécula aqui tem um plano de simetria, né? Essa parte é igual a essa parte. Só para mostrar para vocês que ela tem um plano de simetria, mas esse cara aqui não poderia nem ser analisado se ele vai ter isomeria ótica ou não, porque esse carbono está ligado a 3 grupos apenas, e não a 4. Então eu nem preciso analisar para ver se esses caras vão ter isomeria ótica. Por quê? Porque esse carbono aqui, ele está ligado a 3 grupos e não a 4, que é quando a gente começa a analisar a possibilidade de ocorrer isomeria ótica. Então, aqui eu tenho a pentan 3-ona. 1, 2, 3, 4, 5. Ou poderia ser 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que ele não deixa de estar na posição 3, independente da ponta que eu escolha da cadeia. Aqui não, aqui a ponta só pode ser aqui, porque é a ponta mais próxima do grupo funcional, que é a carbonila. Então esse tem 5, ele é correto. São isômeros planos de posição. O que está mudando? A posição da carbonila. A posição do C-dupla-O, aqui é no 2, aqui é no 3. Então, se tem 5, ele está correto. O item 0. Os hidrocarbonetos apresentam isômeros planos dos tipos posição e cadeia.
está correto. Acetato de isopropilo é isômero de função do 2-metilpentanal, está errado. 2 isômeros óticos que desviam o plano da luz polarizada em ângulos iguais, mas sentidos contrários, são ditos enantiomorfos, está correto. Carbono assimétrico apresenta sempre uma ligação dupla, está incorreto. E o pentan 2-zona e o pentan 3-zona são isômeros planos de posição, isso aqui está correto. Então, os corretos são o 0, o 2 e o 5. Ficou aí uma resolução um pouco mais estendida, mas a gente fez uma bela de uma revisão aí de isomeria nessa aula de hoje, tá certo? Então, eu acho que é dessa forma que vocês devem estar estudando para o vestibular, explorar todos os itens, puxar da memória, buscar por que isso é isso, por que aquilo é aquilo, e é dessa forma que vocês vão aí construindo o conhecimento de vocês e se preparando para o vestibular, tá certo? Então, esse era o exercício que eu ia resolver hoje com vocês. Espero que vocês tenham aí aproveitado, aprendido alguma coisa aí. Valeu, galera. Até mais.